11 de dezembro, a função do Espírito Santo. São João 1, de 10 a 13. O Verbo estava no mundo, mas muitos não o receberam. Mas todos os que creram se tornaram filhos de Deus, não por vontade humana, mas por vontade de Deus. O Espírito Santo no livro de João, ele não aparece com tanta frequência. No entanto, o papel que ele desempenha é crucial para o sucesso da missão de Jesus. Porque ele vai dar sequência agora. Ele não vai morrer numa cruz. Ele não vai aparecer para as pessoas, mas ele vai agir na mente das pessoas, que na época bíblica era chamado de coração. Ele vai agir na mente das pessoas para aceitar o que Jesus fez no Calvário, para ensinar, para convencer as pessoas, se porventura as pessoas deixarem isto acontecer, dentro do livre-arbítrio. Então não adiantaria nada Jesus fazer toda a missão de nascer, sofrer, morrer, ressuscitar e ir para o céu, para nós hoje, ou seja, para as pessoas que viveram depois da ascensão de Jesus e que não viram Jesus fazendo tudo isso, nós só vamos crer pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado, que nós somos pecadores. Nós não somos os bonzões. Nós não somos os perfeitões. Nós somos pecadores, condenados à morte eterna, numa situação onde não há solução. Não temos como pagar, não temos saída. Então ele vem nos convencer de que nós estamos nesta situação. E aí ele não para por aí, porque se parasse por aí também não adiantaria nada. Então ele vem nos convencer do pecado, da justiça, ou seja, Jesus, justiça nossa. Jesus foi a misericórdia em pessoa da divindade, onde ele vem representando as três pessoas da divindade, oferece-se como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ou seja, ele veio dar a solução para algo que não tinha solução. Então, o Espírito Santo nos convence da situação que nós estamos, dentro do contexto espiritual, e mostra Jesus como aquele que pode tirar você dessa situação. Lembrem-se da lição que nós estudamos, onde lá no deserto o povo começou a pecar contra Deus e as serpentes venenosas picaram eles e que tinham dores terríveis e certamente morreriam e não tinha solução, porque não haveria remédio para resolver aquela situação. Médicos, hospitais,
Não tinha, estava no meio do deserto, iam morrer. Moisés intercedeu e Deus pediu para fazer uma serpente e colocar numa haste. Ou seja, essa serpente era o povo de Deus. Lá está eu. E diz: se você olhar para ela, você vai ser curado das picadas venenosas e mortais das víboras serpentes. Ou seja, você está lá, mas se você olhar, você vai demonstrar fé na palavra de Deus que falou para você olhar. Então aquela serpente se tornará o seu Salvador, que é Jesus Cristo, que vai tomar o lugar de você, do pecador. E lá naquela haste Jesus vai te salvar. É a mesma situação que o Espírito Santo faz, nos convence do pecado e da justiça, ou seja, você é um pecador, não tem solução. Olhe para a cruz do Calvário. Diz: quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Ele não diz que atrairei todos a mim. Muitos, porque nem todos foram atraídos porque não quiseram. Não sabemos se todos olharam para a haste. Não sabemos. Mas na cruz, nem todos se importaram. Hoje, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Ou seja, você precisa de um Salvador. E eu estou te mostrando o Salvador, é Jesus Cristo. Mas tem pessoas que têm o direito de dizer: eu não sou pecador. E o Espírito Santo, por mais que faça, não consegue convencer essa pessoa porque ele não quer ser convencido. Como os fariseus. Eles viam que Jesus era o Messias, sim. Assim como Pilatos viu. Mas eles não queriam ser convencidos. É um direito que eles têm. Como eles não queriam ser convencidos, Jesus, para eles, não teve valor algum, a não ser para condená-los, mas não para salvá-los. Então, tinha que olhar para a serpente e tinha que aceitar Jesus como aquela morte em meu lugar. É o cordeiro que eu matava por causa dos meus pecados, para eu não morrer, então o cordeiro morria. E agora o cordeiro de Deus morreu para eu não morrer. Ou seja, veio solucionar o problema do pecado. Então o Espírito Santo tem essa função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Então, se você foi convencido do pecado e foi até Jesus, você não passa em juízo. Você está salvo. Mas se o Espírito Santo tentar te convencer e você fechar a porta do seu coração e não o recebê-lo, ou seja, você não se deixar convencer, você dessa forma não quer ir a Jesus da maneira que precisa ir. E então você passará pelo juízo de Deus. E você tem que responder pelo pecado que você cometeu. Se você não tem solução hoje, no tribunal de Deus terá? Não. Então,
Deus preparou o lago de fogo com o lago de enxofre, de fogo com o lago de fogo com enxofre para o diabo, para Satanás e os seus anjos, para a besta, para o falso profeta. Mas se você ou aquele que não quiser e não se deixar convencer pelo Espírito Santo ir até Jesus, buscar a solução, será lançado no lago de fogo, porque há de se solucionar o problema do pecado. Não se pode deixar uma manchinha no universo ali, porque ela vai se crescer. Ela vai atrapalhar a harmonia do universo. Então tem que se destruir com fogo para sempre. Não vai ficar um inferno ardendo lá. Aquele é outro estudo que é um ato simbólico do que existia ali em Jerusalém, que ali o lixão da cidade ficava aceso o ano inteiro ali, porque ia jogando coisa. Então, simbólico. Não haverá nem raiz nem ramos. Então, a função do Espírito Santo, ele avisa: quem não nascer da água e do Espírito não será salvo. Da água, do batismo, ou da água que é Jesus Cristo, água pura, e do Espírito, de coração, receber a conversão genuína. Esta é a obra do Espírito Santo nas pessoas. Então, Jesus deu todas as instruções, João 3, 5 a 8. O Espírito Santo é o que vivifica as pessoas espiritualmente através da palavra de Jesus. Veja que o Espírito Santo não veio dizer: eu agora vou fazer a minha parte, independente das outras. Não existe isso. A divindade trabalha junta. E elas se complementam. Então o Espírito Santo vivifica o ser humano, a mente do ser humano, a parte espiritual, através da palavra que Jesus disse. E o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito aqui, Jesus falou. Então veja que uma obra complementar, uma obra importantíssima. Não adiantaria nada Jesus ter feito tudo isso, o plano, tudo, se o Espírito Santo não fizesse o papel dele. Hoje não haveria ninguém que acreditasse no que Jesus fez. Só existe a crença no que Jesus fez, e a salvação é uma esperança para nós, é uma certeza por causa do Espírito Santo, que nos ensina e nos faz lembrar de tudo que aconteceu lá. É como se nós tivéssemos ouvido as palavras da boca de Jesus quando lemos a Bíblia. O Espírito Santo dará testemunho de Jesus. Então eu estou lendo São João 3, 6, 14, 15 e 16. Partes dele. Então, o Espírito Santo dará testemunho de mim, falará de Jesus. Ou seja, convencerá as pessoas de que tudo que Jesus falou é verdade. Comprovado pelo Antigo Testamento, comprovado pela consciência, pela coerência e pelo amor. O Espírito Santo, então, diz São João 16, 7 até 11,
convencerá as pessoas do mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus procurou, como ele ia embora, procurou inspirar alegria e esperança para animar o coração dos discípulos. E falou então dessa novidade. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu deixo o Consolador. Jesus se alegrava por tudo o que havia providenciado para a sua igreja. Só que tudo se perderia se não desse sequência. O Espírito Santo foi a maior dádiva, o presente maior que podia solicitar do Pai. Jesus pediu esse presente para ajudar o seu povo. Então o Espírito Santo foi dado com o Espírito como agente de regeneração, para nascer de novo, regenerar, começar de novo, sem o qual o sacrifício de Jesus não teria qualquer proveito. O pecado só poderá ser resistido e vencido por meio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, com toda a plenitude do poder divino, que certifica que Deus é verdadeiro, que é a chave para sabermos o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom. E espera, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos submetamos nossa razão e experiências através da palavra de Deus, por meio do poder convincente do Espírito Santo. Hoje, agora, onde você está. E ele então te ensinará. E ele então te convencerá. E ensinará o caminho para a solução do seu pecado.